Árbitro correndo e gritando em campo, torcedor jogando sem ninguém perceber, jogador que foi expulso mas voltou pro campo. Essas e outras histórias curiosas e bizarras você vai ver aqui agora no Cena do Esporte. Vamos começar com a nossa famigerada bola de futebol. Você sabia que a primeira bola no Brasil tem um nome? Sabia não? O ano é 1894 e um jovem chamado Charles Miller retorna ao Brasil depois de estudar na Inglaterra. Na bagagem ele traz 2 bolas de couro que, sem saber, mudariam a história do esporte no país. Essas bolas não eram apenas esferas de couro, eram o começo do futebol no Brasil. Uma delas em especial ganhou o coração dos primeiros jogadores e ficou conhecida como a bola de Charles Miller. Não me diga! Ela foi a protagonista do primeiro jogo oficial de futebol em terras brasileiras, na Várzea do Carmo, em São Paulo, em 14 de abril. Uma partida entre ingleses e anglo-brasileiros, formados pelos funcionários da São Paulo Gas Company e da Estrada de Ferro São Paulo Highway Company. Bora voltar lá para a Inglaterra no final do século XIX. Hoje é difícil imaginar, mas antes de 1878, os árbitros não usavam apitos nos jogos de futebol. É isso mesmo que você ouviu. A forma de sinalizar algo era fazendo sinais com as mãos ou gritando para chamar a atenção dos jogadores. Isso obviamente não era muito eficiente e o caos em campo era comum. Eu não sei como era o preparo físico do coitado do árbitro naquela época, mas eu imagino que era um desafio enorme ter que correr, gritar e balançar as mãos tudo ao mesmo tempo. Mas aí entra em cena um anjo chamado Joseph Hudson, que era oficial da Marinha Inglesa. Ele criou um apito especialmente para o futebol. Esse apito era inspirado no som agudo que os marinheiros usavam para comandar os navios. O apito foi um sucesso instantâneo e logo se tornou um item indispensável em qualquer partida de futebol. E desde então nunca mais deixaram de usar. Em 1969, um jogo de futebol entre El Salvador e Honduras se transformou em algo muito mais sério do que apenas uma disputa esportiva. Esse confronto em campo ajudou a desencadear um conflito real entre os dois países, que ficou conhecido como a Guerra do Futebol, ou Guerra das 100 Horas. O contexto político e social entre as duas nações já estava tenso, e a partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo foi o estopim. Após o jogo, que terminou em 3-2 para El Salvador, conflitos eclodiram na fronteira entre os dois países, resultando em uma guerra que durou apenas 4 dias, mas que deixou milhares de mortos e um impacto duradouro na relação entre os dois países. Esse é um exemplo de como o futebol pode, infelizmente, ser mais do que apenas um jogo. A Copa do Mundo de 1954 na Suíça ficou marcada, pois foi a primeira vez que uma Copa do Mundo pôde ser transmitida ao vivo pela televisão. Antes disso, só era possível acompanhar os jogos pela rádio ou relatos escritos, como o jornal. A inovação tecnológica permitiu que milhões de pessoas em toda a Europa assistissem às partidas em tempo real, transformando o futebol em um espetáculo global. Essa Copa do Mundo foi um marco não só pela cobertura ao vivo, mas também pelo surgimento de técnicas, como o uso de replay instantâneo, que mudou para sempre a maneira como o público vivencia o esporte. Embora a transmissão ao vivo ainda fosse em preto e branco e limitada a algumas regiões, foi um passo gigantesco para o futebol e ajudou bastante na sua popularização. Em 1945, aconteceu um dos jogos mais curiosos da história do futebol. Foi uma partida entre o Arsenal e o Dinamo de Moscou, realizada em Londres. A névoa era tão densa que os jogadores mal conseguiam ver uns aos outros. Mas, apesar disso, o jogo continuou. Durante o jogo, as regras pareciam ter sido completamente ignoradas. Jogadores substituídos sem autorização do árbitro, expulsos que retornavam ao campo e até relatos de que um torcedor teria entrado em campo e jogado por alguns minutos sem que ninguém percebesse. Cara, que bizarro. Com tanta loucura em um jogo só, não é de se surpreender que o resultado da partida seja incerto até hoje. Esse jogo entrou para a história como a partida que nunca acabou. Bem, eu tentei buscar mais informações sobre esse jogo, mas não consegui. Mas fica aí o pequeno registro desse jogo maluco. Quem souber de mais alguma informação, deixa aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever e de comentar.